A trajetória das magistradas da primeira para instâncias superiores é marcada por dificuldades, desafios e resistências. Que medidas têm sido adotadas para superar a baixa representatividade? Qual a importância da crescente presença feminina no judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, em uma edição especial dedicada aí ao Mês Internacional das Mulheres. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui duas desembargadoras desbravadoras do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Áurea Maria Brasil Santos Pérez e Mariângela Meia Pires Faleiro. Obrigado às senhoras pela participação e presença aqui no Pensamento Jurídico. Bom, e a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Áurea, quais são esses desafios dessa baixa representatividade no judiciário? Bom, se voltarmos os olhos até um passado não muito distante, nós não tínhamos nem magistradas no estado de Minas Gerais, porque a primeira juíza do estado de Minas Gerais tomou posse após concurso público em 1960. Então, não tem nem 65 anos que tivemos a primeira juíza, Rafaela Alves Costa. Por sua vez, no Tribunal de Justiça, a primeira mulher que ascendeu ao cargo de desembargadora foi há 36 anos atrás, a desembargadora branca Margarida Renault, em 1988. Então, os números falam por si só, o tempo fala por si só, porque desde então houve um crescimento realmente no número de mulheres na magistratura, mas ainda somos minoria. Enquanto a população ativa do país é de 52% de mulheres, no Poder Judiciário como um todo, segundo dados do CNJ agora de 2025, nós mulheres correspondemos a apenas 39% dos magistrados. E se formos olhar para o estado de Minas Gerais, nós, no primeiro grau de jurisdição, nós somos apenas 35%. Dos 925 juízes e juízas do estado, 330 são mulheres. A partir do momento que a gente vai ascendendo na carreira, no tribunal nós somos 33, em 147, porque hoje temos 3 vagas no tribunal. Então, enquanto na primeira instância somos 36%, na segunda, 22%. Se voltarmos os olhos para o Superior Tribunal de Justiça, nós somos 16%. E no Supremo, nem 10%. Porque temos uma mulher na composição dos 11 que integram a Suprema Corte. Quanto mais, então, elevado o nível da carreira, menor o índice da participação feminina. Doutora Mariângela, para o acesso à primeira instância, nós temos o concurso. Sim. Que traz aí um critério talvez mais objetivo, né? Mas começa a ascender na carreira, as dificuldades aumentam. O que acontece que essa baixa representatividade? O que acontece a gente não sabe exatamente, mas o que a gente tem visto como resultado, no caso das promoções por merecimento, é que estão tendo acesso, em sua maioria, os homens. E isso já vem acontecendo há muito tempo. Ou seja, não está havendo uma preocupação de equidade, de igualdade de gênero. E isso significou uma obrigatoriedade de uma resolução do CNJ no sentido de buscar uma paridade. Porque viu-se que efetivamente, a doutora Áurea colocou muito bem, tem uma memória muito boa, com referência a números e tudo, no sentido de que era preciso que fosse tomada uma medida, e essa medida foi considerada histórica, e de uma potência e de uma evidência muito boa para as mulheres, no sentido de que foi trazido por essa resolução, foi normatizado por essa resolução a obrigatoriedade de
todos os tribunais do país de tomarem cuidado nos seus quadros de pessoal. E, efetivamente, de cuidar para que houvesse a oportunidade de igualdade, uma igualdade de oportunidade para as mulheres, e houve uma obrigação no sentido de colocar a lista exclusiva para mulheres. Isso foi sensacional, no sentido de que havia uma lista mista, e essa lista mista não favorecia as mulheres. E a partir do advento dessa resolução, foi possível, então, que os tribunais, não só em casos de promoção, mas em casos de oportunizar cargos de direção, de chefia, para servidores e para as mulheres principalmente. Então, o Tribunal de Justiça de Minas, posso afirmar, já está aplicando essa resolução, e essa resolução está trazendo a oportunidade de acesso das mulheres ao segundo grau de jurisdição, e já aconteceu recentemente, já foi aplicado, e mulheres já estão chegando. E essa resolução, ela não pretende durar eternamente. Ela veio em caráter temporário, e existe nela a previsão de que ela aconteça, ou que ela seja aplicada, até que se consiga um número aproximado de 40% de mulheres no segundo grau, e a partir daí possivelmente ela não se aplicaria mais, até que fosse necessário que ela voltasse. Já não era sem tempo, né? Sim. Doutora Áurea, a senhora citou um pouco aí da trajetória, do cronológico aí, né? E a gente percebe que o tempo só não é suficiente para corrigir essa desigualdade, né? Essas políticas afirmativas, elas são importantes? São importantes e necessárias. Um estudo do Fórum Econômico Mundial concluiu que a pandemia veio a retardar em uma geração um momento em que a sociedade teria aí atingiria a paridade, a igualdade de gêneros. Então, a se deixar pelo tempo, e nós atingiríamos essa igualdade em 129 anos. Essas ações afirmativas são necessárias, e elas vão, inclusive, além dessa normativa que instituiu a lista exclusiva de mulheres para os tribunais. Antes mesmo da resolução 525, o CNJ já tinha regulamentado a questão dos concursos públicos, para estabelecer uma participação equânime nas bancas de concurso de mulheres e homens. Nos concursos... Isso é importante, né? Importantíssimo. Nos concursos, no meu tempo de concurso, eu sou do concurso de 1993. Costumava-se fazer perguntas para as candidatas, por exemplo, em termos pessoais, se ela estaria disposta a ir para comarcas mais longínquas, se o marido iria acompanhar, se era casada, se o marido iria acompanhar, se tinha intenção de ter filhos. Coisas que hoje já não se permite mais, essa entrevista pessoal reservada, que era muito mais para as mulheres do que para os homens. Para se ter uma ideia, até 2018, nos concursos para a magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, exigia-se exame ginecológico para as candidatas mulheres. Isso foi abolido por uma decisão do CNJ. Então, realmente, essas ações afirmativas, seja no que tange a entrada através do concurso, seja no que tange as promoções para ascensão na carreira, são importantes. E, inclusive, depois até da Resolução 525, nós tivemos outra estabelecendo aí a paridade na administração dos tribunais. Então, na convocação dos juízes e juízas para trabalhar
nos tribunais, na segunda instância, como juízes auxiliares, na presidência, na corregedoria. Isso tudo tem que se observar agora a paridade. E esse pacote nós devemos muito na gestão da ministra Rosa Weber, que quando esteve à frente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ. A iniciativa tinha que partir delas, principalmente, né? Agora, doutora Maria Ângela, tem que mudar esse padrão de pensamento viciado, cultural, né? Sim. Quebrar esse paradigma. Ainda assim, as senhoras aqui são um exemplo, até chamei de desbravadores aqui no início, porque ainda assim as senhoras conseguiram superar todas essas dificuldades, obstáculos, né? E chegaram a ocupar cargos de direção no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, curiosamente, simultaneamente na mesma gestão. Sim. Segunda vice-presidente do tribunal, ela foi terceira vice-presidente. Como foi essa conquista nesse contexto, nós falamos aqui, contexto quase que conservador, masculinizado? Só lembrando também que foi relatora dessa resolução, só um ganchozinho, no sentido de que foi relatora uma mulher. Então, não só a Rosa Weber, como a própria relatora, né? O protagonismo tem que ser de muitas, né? Sim, de repente é isso. Eu diria que na nossa época, em que a doutora Áurea foi candidata à segunda e eu à terceira, já havia um precedente fantástico que tinha sido ocupado o cargo de terceira vice-presidência pela doutora Márcia Milanês, que foi a pioneira. Então, eu acho que quando alguém se propõe a quebrar os tabus, quebrar as barreiras, elas já facilitam um pouco mais o trabalho para nós, né? Então, na minha época, que foi no biênio 2018 e 2020, já havia, então, um precedente e um pouco mais fácil. Não quer dizer que a gente não tenha tido que lutar, de que tivemos que convencer os nossos eleitores, nossos pares, de que nós teríamos capacidade de assumirmos o cargo para o qual estávamos concorrendo. E tivemos essa surpresa, eu diria surpresa, porque havia sempre um pé atrás se teríamos ou não a oportunidade de sermos eleitas, e conseguimos isso. E coincidentemente, simultaneamente, como foi dito, nós tivemos uma convivência extremamente agradável, extremamente compartilhada. Tudo que nós, da terceira vice-presidência, tivemos de necessidade da segunda vice, que ela é a responsável pelos cursos, por tudo que tenha necessidade de capacitação de servidores, de parceiros e de terceirizados, eu pude contar com a doutora Áurea, e então ela foi sensacional na gestão dela, não tenho nada a reclamar. E fizeram um trabalho muito importante, histórico, está registrado nos anais do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eu vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco a gente tratasse sobre a importância dessa crescente presença feminina no judiciário, até para favorecer mais ainda a qualidade da prestação jurisdicional e também das decisões judiciais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial dedicada aí ao Mês Internacional das Mulheres. Estamos discutindo sobre a importância da crescente presença feminina no judiciário. As nossas entrevistadas são as desembargadoras Áurea Brasil e Maria Ângela Meia, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutora Áurea, deixei uma questão no bloco anterior sobre a questão da presença feminina, a crescente presença feminina no judiciário. Qual a importância dessa presença, até para qualificar mais a atuação judicial? A importância da presença, eu diria que seria em termos de chegarmos à paridade, porque ambos, homens e mulheres, temos muito a oferecer, temos muito a contribuir para o judiciário, né? A partir do momento que o judiciário, né, que sabemos que é um campo tradicionalmente masculino, vem contando com uma maior participação feminina, ele vem se enriquecendo, certamente, porque nós trazemos também aptidões que são da essência do feminino,
com as quais podemos contribuir muito para o trabalho, para a gestão. Quando falamos aqui do número e quando foi colocado que eu e Maria Ângela trabalhamos juntas na administração do tribunal, foi realmente um feito inédito, porque em mais de 150 anos de Tribunal de Justiça, nós tivemos 3 desembargadores, 3 mulheres na terceira vice-presidência, uma na segunda vice e 2 colegas como vice-corregedoras. Então, em 152 anos de tribunal, nós tivemos 6 mulheres ocupando cargos de gestão, né? Quando sabemos que temos muito a contribuir, muito a contribuir para o trabalho não só jurisdicional, mas efetivamente no campo da gestão. Sem dúvida. Até porque, doutora Maria Ângela, especialmente em casos aí de violência doméstica, direitos de mulheres, é importante essa presença até para ter que a ausência de uma voz feminina pode resultar aí em decisões menos inclusivas, né? Sim. Então tem essa importância. Eu concordo. Dessa presença, dessa visão, né? Eu acho também, é minha opinião, que a mulher ela tem uma visão diferenciada. Querendo ou não, o fato da mulher ser dona de casa, mãe e muitas das vezes mestra dos próprios filhos, e ela consegue ter uma visão mais humanizada, uma tolerância maior. Por tudo que eu tenho visto, né? E agora a violência, se tocou no assunto da violência doméstica, a justiça restaurativa chegando com a força total e significando vamos falar assim, uma mudança de paradigma em que se deixa de lado a justiça comum, que é chamada sistema de justiça tradicional, onde o seu sistema é distributivo, em que ela efetivamente se preocupa em punir, prender e condenar o infrator, chega a justiça restaurativa dizendo assim, olha, isso pode ter resolvido o problema em si, mas não resolveu outros problemas que se desencadeiam em volta disso. Então, é preciso que se faça algo. Então, a justiça restaurativa chega como um conjunto de princípios, métodos, diretrizes, que vai procurar modificar esse cenário que se tinha até então. Uma transformação, né? Vai transformar. E é uma das funções da justiça restaurativa, transformar. Porque não basta simplesmente trabalhar com o conflito. É necessário que se obtenha um resultado diferenciado. Então, muitas das vezes vai se ouvir a vítima. Muitas das vezes vai se ouvir a vítima e o ofensor ao mesmo tempo, permitindo que cada um coloque ali o que significou o fato que foi um fato delituoso, um ato infracional e tal, vai significar o que significou para cada um, para permitir o que é a diferença da justiça restaurativa. O restabelecimento dos laços, o restabelecimento das relações que foram rompidas com aquele fato que gerou aquilo tudo, né? Aquele espírito da conciliação, né? Não basta ter um vencedor e um vencido, né? E mais do que tudo, porque isso traz uma certa calma, não só para os envolvidos naquele conflito, mas para a família, muitas das vezes, para a comunidade a qual ele pertence e para a sociedade em geral, né? Então, não se busca simplesmente a punição. Não vai negar que a punição é necessária, que a condenação é necessária. Não há nenhuma, vamos falar assim, não se bate de frente contra a justiça tradicional, não. Mas busca-se um formato de uma justiça diferenciada, a chamada justiça multiportas, onde vai ser possível a conciliação, a mediação, a arbitragem, os círculos de construção de paz, as conferências, são todos procedimentos que levam a pessoa
principalmente o infrator, a refletir sobre sua ação, certo? E leva muitas das vezes a vítima a compreender o que levou o infrator a praticar aquele ato. Muito interessante, né? Restaurar o humano em cada um, né? Um novo perfil do judiciário. Doutora Áurea, a gente está sempre aprendendo, né? Simplesmente nós homens precisamos aprender muita coisa. Sim. Esses vícios culturais que a gente sempre assimilou, incorporando em nossas vidas, né? Eu vejo assim, quando eu leio, eu acho interessante, fico querendo aprender mais, como, por exemplo, essa outra política afirmativa do Conselho Nacional de Justiça que trata da criação do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. O que isso representa? Isso representa também um avanço em termos do olhar da justiça. Quando se vai julgar, se vai analisar o caso sob a ótica do que se enfrenta culturalmente pelas mulheres que estão ali, pelo grupo inferiorizado que está ali sendo julgado. Porque a justiça, como a senhora disse, ela é feita por homens e por mulheres. Então é importante que todos tenham essa atenção com esses padrões culturais que a gente recebeu e continua praticando, né? Com toda certeza. Muitas vezes em julgamentos envolvendo feminicídios, que antigamente nem se falava em feminicídio, homicídio contra mulheres, a vítima acabava sendo julgada ao invés do julgamento do réu. Trazia-se a vida e circunstâncias pessoais da vítima mulher para se justificar um ato de violência extrema. Aquele atraso da defesa legítima da honra, né? Quer dizer, um atraso cultural. Tremendo, que absurdamente né? já chegou a ser acolhido por conselho de sentença e que já não é mais admitido. Mas alguns ainda têm a ousadia de cometer esse atraso, né? Doutora Mariângela, eu queria falar um pouco, a senhora disse sobre os desafios aí da carreira também. A natureza da magistratura, do judiciário, essa vida itinerante, né? De viajar por comarcas, estar sempre presente em comarcas, isso traz uma dificuldade muito grande para essa vida, combinação da vida pessoal, a vida profissional, família. A gente sabe que as mulheres pensam muito mais antes de tomar uma decisão para o trabalho, pensam mais primeiro na família, né? Sim, com certeza. Isso traz desafios, né? Efetivamente a família em primeiro lugar. Mas no momento em que nós, mulheres, decidimos seguir uma carreira, e isso eu quero dizer da minha parte, eu acredito que não deve ser muito longe da doutora Áurea também não, colega, é que a gente reúne a família, porque a família vai saber que a partir daí eles vão ter que abrir mão das amizades, dos colégios, do convívio com os parentes, dos amigos, né? Então, eu consegui, no meu caso, e eu tenho certeza que em caso de muitas colegas, a aceitação, tanto por parte do marido, por parte dos filhos, dessa mudança. No caso, meu marido trabalhava em Belo Horizonte, quando eu comecei a visitar o interior, ele não poderia deixar a empresa, e ele concordou, e um final de semana ia para lá, o outro vinha para Belo Horizonte, então foi possível a gente poder administrar bem isso. Não quer dizer que a gente não sofra, não, porque o interior é complicado, né? E a doutora Áurea falou do concurso, eu me recordo no concurso que havia uma entrevista e a gente era colocada na berlinda numa mesa que, no meu caso, ela só era composta de homens, não tinha uma mulher na minha mesa de professores que estavam fazendo essa entrevista. Então isso marca muito a gente. Havia uma certa preconceito, sim, uma certa resistência. Será que vai dar conta? A senhora já tem 3 filhos, como é que vai ser? Esses meninos daqui a pouco estão fazendo faculdade. Quer dizer, são problemas que nós vamos ter que resolver. Estávamos todos dispostos a enfrentar todas as dificuldades, os entraves, e conseguimos, né, doutora, ser felizes nas comarcas pelas quais a gente passou e até chegar de volta à capital. E essa passagem pelas comarcas, né, doutora, ajuda muito na formação do magistrado, da magistrada, conhecendo as diversas regiões, na aplicação das normas, né, legais, enfim. Isso vai moldando cada vez mais
a visão e a forma de distribuir justiça, né? Com toda certeza. A vivência que a gente tem em cada comarca pela qual passamos e moramos é importantíssima para o exercício da magistratura, porque você vai estar ali julgando dentro de uma determinada comunidade, cujos princípios, cuja cultura pode ser diferente de onde você veio. Então, é muito importante essa vivência do magistrado na comarca, a convivência com os jurisdicionados, com os munícipes, né, com o lugar. É importantíssima. Eu, em todas as comarcas onde passei, quando fiz o concurso, eu já tinha a minha filha mais velha, e ela foi comigo, seguiu. Meu marido não pôde ir, mas minha filha esteve comigo, estudou nas escolas das comarcas pelas quais eu passei. Isso tudo foi importantíssimo. Muito bem. Bom, eu quero agradecer aqui a presença e participação dessa importante, rica entrevista aqui das desembargadoras Áurea Brasil e Mariângela Meia, discutindo aqui sobre a importância da crescente presença feminina no Judiciário nesse mês internacional das mulheres. Obrigado, foi um prazer recebê-las aqui. Muito obrigada, foi uma satisfação. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá ao canal da Mais no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.